Bom dia, bom dia. Nessa manhã quero compartilhar com você uma palavra que está no livro de Lucas, no capítulo 8, e a gente vai ler a partir do versículo 4, que diz assim: E ajuntando-se uma grande multidão e vindo de todas as cidades a ter com ele, disse-lhes uma parábola. Um semeador saiu para semear a sua semente. E quando semeava, uma parte caiu junto ao caminho, e foi pisada, e as aves do céu a comeram. E a outra caiu sobre pedras, e nascida secou-se, porque não tinha umidade. E a outra caiu entre espinhos, e crescendo esses espinhos com ela, o sufocaram. E a outra caiu em terra boa, e quando nascia, produziu fruto, assento por um. Dizendo essas coisas, clamava: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: Que parábola é essa? Aqui os discípulos questionavam a Jesus. Jesus estava compartilhando essa palavra. E ele disse: A vós vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros por palavras, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Esta é, pois, a parábola. A semente é a palavra de Deus. E os que estão juntos no caminho, estes são os que ouvem. Depois vem o diabo e tira-lhes a palavra do seu coração, para que não se salvem crendo. E o que estão sobre a pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, a receberam com alegria, mas não têm raiz, apenas creem por algum tempo e no tempo da tentação se desviam. E a que caiu entre os espinhos, estes são os que ouviram, e indo por diante, são sufocados com cuidados, riquezas e deleites da vida, e não dão frutos com perfeição. E a que caiu em terra boa, esses são os que, ouvindo a palavra, a conservam no coração honesto e bom, e dão frutos com perseverança. Eu e você só vamos colher aquilo que nós plantarmos e plantarmos em terra que frutifica. Aqui Jesus ensinou através da palavra que muitas vezes a semente ela cai em lugares que não vão frutificar, porque não tem como cultivar. Quando a semente cai sobre a pedra ou sobre os espinhos, ela não vai frutificar. Então eu e você precisamos saber que a partir desse ensinamento de Jesus, ele ensina sobre a frutificação. Eu e você temos muitas sementes, e aqui, como diz, as nossas palavras, elas são sementes. A palavra do Senhor, ela é uma semente. Mas aonde nós estamos plantando? Muitas vezes a gente planta, planta, planta e não vê uma frutificação, não tem colheita, porque a gente está plantando no lugar errado. A gente está plantando sobre pedras, sobre espinhos, e a gente não vai ver o fruto. E a gente está persistindo em plantar no lugar errado. E aqui Deus nos ensina que a terra ela precisa ser boa, ela precisa ter a umidade, ela precisa ter a perseverança de cultivar para que a gente possa ver os frutos. Que eu e você, nessa manhã, possamos aprender com essa palavra a frutificar, a colocar a nossa semente no lugar certo e esperar, porque a colheita ela é nossa. Aqui Deus ele está ampliando a nossa visão, nos fazendo refletir sobre os lugares que a gente tem colocado a nossa semente. Muitas vezes a gente está esperando nascer de pedra e não vai nascer. E aí você se desgasta, e você se cansa, e você dedica esforço naquilo que não vai frutificar. Que a gente possa ter o discernimento, o entendimento do Senhor para identificar tudo isso na nossa vida. Faça uma reflexão junto comigo nessa manhã de tudo aquilo que você está
semeando de tudo aquilo que você já está cultivando. E se você tiver esse entendimento de que a terra é boa, permaneça, porque com perseverança, como está escrito aqui, vai vir os frutos. Agora, se você tiver o entendimento, Deus te der esse entendimento no seu coração, de que não, que ali há pedra, que ali há espinhos, não dedique mais esforços. Dedique esforços para o lugar que é frutífero. A semente, quando ela é cultivada e numa terra boa, ela vai frutificar, ela vai multiplicar, ela vai expandir, ela vai dar muitos frutos. Uma semente, ela dá muitos frutos. Esses frutos vão ser sementes novamente e vão dar muitos outros frutos. E isso é feito pela perseverança em cultivar essas sementes para que elas se frutifiquem, para que elas se multipliquem. E aqui Deus está ampliando a nossa visão. Quando Deus amplia a nossa visão, Ele amplia o nosso alcance. Guarde isso. Quando Deus amplia a nossa visão, Ele amplia o nosso alcance. Analise todas as tuas sementes nessa manhã, seja de sentimentos, seja de trabalho, seja familiar, seja profissional, financeira, todas as tuas sementes, tudo aquilo que você planta do seu coração, tudo aquilo que você semeou, esperando que desse frutos. Analise aonde foi semeado e no lugar que não dá fruto, não dedique mais esforços. Mas o lugar que dá frutos, amplie a sua visão, para que esses frutos alcancem mais e mais espaços, mais e mais lugares, mais e mais pessoas. Se Deus te deu essa visão, Ele vai ampliar o alcance. Ele vai sair daquele quadrado onde está a semente. E essa semente ela vai multiplicar em outros lugares. E aqui eu digo lugares, pessoas, recursos, trabalho. Porque tudo que sai de nós, de forma genuína, de nosso coração, como uma semente para abençoar a vida de alguém, como uma semente a favor da nossa família, como uma semente para crescimento profissional, como uma semente a favor de uma cura, como uma semente a favor de uma libertação, como uma semente a favor de alcançar o coração de alguém com a palavra de Deus. Saiba que Deus, Ele vai fazer multiplicar, Ele vai aumentar esse alcance, porque você teve essa visão. Que eu e você, nessa manhã, possamos ter esse entendimento dessa parábola, porque aqui Jesus diz que quem tem ouvidos ouça. Se eu e você estamos com o coração alinhados à palavra de Deus, estamos com o coração em intimidade com o Senhor, se a partir da leitura dessa palavra, Deus te deu esse entendimento, saiba que você vai dedicar esforços nos lugares certos a partir de hoje, que essa palavra alcançou o seu coração para que você gere sementes que frutifiquem. Que eu e você, nessa manhã, possamos ter a visão ampliada, para que a gente possa ter alcance de todas as sementes que saem a partir de nós, todas as sementes que nós fomos dedicar, que ela vai frutificar. Que Deus possa te alcançar, que Deus possa te dar esse entendimento, que Deus possa te dar a sabedoria do céu, para que você não venha mais esperar frutos de uma semente em pedras, de uma semente em espinhos, de uma semente que caiu em qualquer caminho, mas que você tenha visão de águia, visão de Deus, para esperar as sementes da terra que é frutífera. Amém? Vamos orar?
Senhor Deus, muito obrigada por essa palavra, pelos teus ensinamentos, que a partir de hoje, Deus, nós tenhamos o entendimento do céu, Pai, que o Senhor venha abrir a nossa visão, para que a gente possa identificar, Senhor, a terra frutífera, onde a gente tem dedicado todas as nossas sementes, que tudo aquilo, Senhor, que tem somente traga, Senhor, desconforto, peso, Senhor, cansaço, que o Senhor venha nos trazer, Senhor, o discernimento, Pai, de não esperar mais dessa terra, terra sobre pedras, sobre espinhos, mas que as nossas sementes, elas sejam dedicadas somente, Pai, em terras frutíferas, Senhor. Eu coloco, Deus, diante de Ti, nessa manhã, a vida dessa mulher que está me ouvindo, que a partir de hoje, Senhor, a visão dela seja ampliada e o alcance aumentado, Pai. Que tudo onde ela semear frutifique e multiplique em nome de Jesus. Que o Senhor venha repreender, Deus, toda terra infrutífera, Pai, e que ali não haja mais, Senhor, esforço, mas que toda perseverança, toda dedicação, Pai, esteja sobre aquela terra que o Senhor mostrará, terra, Senhor, que dará frutos, seja sobre, Deus, uma cura, sobre a família, sobre a área profissional, sobre a área sentimental, em nome de Jesus, Pai, que toda semente, a partir de hoje, gere frutos e multiplique, porque a Tua palavra nos promete, a Tua palavra nos ensina, Deus. Muito obrigada pela vida, pelo Teu cuidado, pelo Teu amor, pela Tua fidelidade. Obrigada porque o Senhor enviou o Teu Filho amado, Pai, para nos ensinar. E nessa manhã nós aprendemos, Deus, que toda semente plantada pela nossa vida será plantada em terra fértil. Eu creio e profetizo em nome de Jesus. Abençoa o nosso lar, a nossa família. Amém. Amém